Boa tarde, meninos e meninas do sétimo ano. Iremos dar continuidade aos conteúdos do livro de arte, né? Telares Arte, a unidade 1. A arte pode estar em que locais? Capítulo 2, Arte e Espaço Público. A videoaula é a 4, de acordo com o roteiro de estudos. Nós temos aí o Entrelaçando as Artes, né? Que é uma proposta de projeto, né? Do livro de vocês. Eu irei realmente ler, porque eu acho necessário. Infelizmente, nós não iremos realizar nessa atividade prática, mas ainda assim eu acho necessária a leitura, né? Que é como é que se monta um curta-metragem, certo? A leitura desta página é um pouco longa, certo? Vai da página 96 até a página 99. Eu também vou colocar as questões do fio da meada, que é a conclusão, né, do capítulo, e aí você responda no Google Forms, que aí você vai marcar a sua participação qualitativa e mais a sua presença. E, gente, nós estamos aqui no tópico Entrelaçando as Artes, curta-metragem. Nesta reta final da unidade, você conheceu o filme Ribeirinhos do Asfalto, que conta um dia na vida de uma jovem moradora de uma ilha que tinha um sonho de ser professora. Inspirados por esse trabalho e também pelas outras obras e artistas que conhecemos nesta unidade, você e os colegas vão participar de uma criação de um curta-metragem que busque responder à questão norteadora do nosso projeto. Gente, a questão norteadora da unidade é essa pergunta aqui, ó. A arte, ela pode estar em locais... Em que locais, né? É uma pergunta. Em que locais a arte pode estar? Certo? Ou a arte pode estar em que locais? Para isso, você vai ler essas orientações. Eu vou ler as orientações só para explicar, porque mesmo que não dê para a gente fazer esse trabalho, a gente vai, né, pensar no futuro, a possibilidade de realizar esse trabalho. Então, se faz necessário, pelo menos ler as orientações, tá bom? Pois bem, vamos lá. Etapa 1 é montagem dos grupos e divisão de tarefas. Era para a gente formar em sala de aula, né? Um grupo de até 6 integrantes. Aí, o segundo orientação aqui, juntos decidam as tarefas que cada um vai assumir na criação do curta-metragem. A segunda etapa, ou etapa 2, é o levantamento de ideias e escolhas do argumento. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores, a divisão, né, de uma equipe, né, que forma uma equipe de criação de filmes? Pois bem, ó, olha o que diz aqui. Depois da divisão das tarefas entre os membros do grupo, façam um levantamento de ideias para decidir como a produção de vocês vai buscar responder a questão norteadora da unidade, que é aquela pergunta que eu fiz anterior. Segundo, lembre-se de que, de algum modo, o filme produzido pelo grupo deve retomar as reflexões que realizamos até aqui sobre a relação da arte com os diferentes espaços, né? Então era isso, era para se reunir para buscar um argumento para fazer a criação, né, do roteiro, do filme, né, do curta-metragem. Na verdade é um curta, não é um filme, é um curta-metragem. Turma, a etapa 3 é a elaboração do roteiro e planejamento das cenas. Gente, vamos lá. Antes de iniciar as filmagens, é necessário elaborar um roteiro. O ideal é que todo o grupo participe da elaboração do texto. Mas se preferirem, vocês podem deixar apenas alguns integrantes do grupo, né, responsáveis por ele. Tem gente que é bom de escrever, até pode ser em dupla ou até mesmo individual, para poder escrever um roteiro. Olha o 2 aqui. Para se inspirar, leia a seguir um trecho de um roteiro do Cláudio Galberin, Braulio Montalvani, Ana Mui-Laerte e Karl Hansberger para o filme O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, dirigido por Karl Hansberger e lançado em 2006. Eu vou ler para vocês, gente, como é que é esse roteiro aqui. Eu vou ler ele na íntegra. Vamos lá. Externa, túnel de estádio de futebol. Aí no roteiro aí coloca onde vai ser filmado. Aqui vai ser numa externa. A externa é o lugar, a locação, onde vai ser filmado. Vai ser no estádio de futebol.
vai ter um flashback de 1969, ou seja, vai passar algo do passado, né? Uma lembrança desse personagem. Aí, mão de homem adulto, aparece, segura a mão de uma criança. Então, vai ter um close na mão, né, de um homem adulto sobre a mão de uma criança. Pai e filho de mãos dadas enquanto caminham pelo túnel que dá acesso às arquibancadas do estádio. Então, primeiro é o seguinte, primeiro aparece a mão segurando, aí vai, né, o plano vai aumentando até ficar um plano geral e aparecer o túnel na entrada do estádio do futebol. Em seguida tem burburinho de vozes, ou seja, aquelas vozes do próprio estádio, aqueles sons, né? As pessoas batendo palma, gritando, ou vai sonando, não é isso? Então, essa aqui é a primeira parte do roteiro, né? Eu vou mostrar para vocês a seguir a continuação. Pois bem, gente, vamos continuar aqui com aquele roteiro. Olha só, torcedores passam a caminho das arquibancadas. Aí, todos vestidos com a camisa de uniforme do time do Santos. Aos poucos, revelam-se os donos das mãos. Mauro, menino branco e franzino, de 10 a 11 anos, olha para o pai, Daniel, 30 e poucos anos, enquanto andam em direção à saída no túnel na contraluz. Repare que dá umas dicas técnicas, né? Então, você vai pensar nessa fotografia aqui na hora da filmagem. Aqui, no caso, aqui, ele pensou nessa fotografia, nessa contraluz, né? Interna, sala de jantar. A gente falou da externa, né? Filmagem no estádio do futebol. Agora, a sala de jantar é uma filmagem interna, na locação interna, né? Interna, sala de jantar, casa de Mauro, arquivo. Jogo, montagem alterna. Arquivo, Santos versus Vascos da Gama, Maracanã, 1969. Então, ele está lembrando de quando ele era criança, né, desse jogo que aconteceu em 1969. Estádio do Maracanã, estádio lotado, está lotado. Aí tem um close é quando vai filmar bem de perto, né, de chuteiras, disputando jogadas e dos torcedores. Então vai ter closes das chuteiras disputando jogadas e dos torcedores filmando as chuteiras. Então, Pelé entra na grande área e é derrubado. O juiz marca o pênalti. Euforia da torcida, aquele burburinho, aquele barulho, né, do estádio de futebol. Mauro, voz em off, né? O maior jogador de todos os tempos pode estar prestes a marcar seu 1000º gol. Pois bem, gente, os jogadores do Santos se dirigem para o meio do campo. Na mesa de jantar, a mão de Mauro reproduz a cena que acontece no estádio, em um jogo de futebol de botão, no Maracanã. Agora a gente já está em outro ambiente, já está em casa e ele está reproduzindo o jogo que ele viu lá naquele ano, mas através de jogos de botão, provavelmente com o filho, né? No Maracanã, Pelé apanha a bola e a posiciona na marca do pênalti. Mauro narra as ações do jogo com grande emoção na mesa de jantar. Então, ele colocou o jogo de botão na mesa do jantar. Mauro, voz em off, ou seja, a gente não ouve a voz dele, né? Pelé vai bater. Voz em off é quando aparece a voz, mas não aparece a imagem, né? Acho que é isso. Aí vai lá. Ou aparece a imagem e não aparece a voz, né? No caso, Pelé vai bater o pênalti. Mauro coloca o botão de Pelé na posição para bater o pênalti. No Maracanã, o juiz apita, Pelé corre, dá sua famosa paradinha e chuta para dentro do gol. Mauro em voz em off, é gol! Aí termina o curta-metragem. O curta-metragem é só esse texto. Esse aqui é um texto, é um roteiro de um curta-metragem, certo, gente? Esse aqui é o exemplo, é um modelo que vocês poderiam seguir na criação de um roteiro de curta-metragem.
Olha o que diz aqui. Para organizar o roteiro, vocês podem começar a inserir as informações em um esquema parecido com o modelo a seguir. Ó. Primeiro, pensar no cenário, os personagens em cena, as falas, plano ou enquadramento da câmera, efeitos de som ou trilha sonora. Tem que pensar tudo aqui. E 4, antes de iniciar as filmagens, vocês também podem e devem elaborar o storyboard. O que é o storyboard? É o desenho, né, como se fosse desenho em quadrinhos de cada cena que vai ser filmada, de cada quadro, né? Nele é fundamental que vocês definem como devem ser os planos ou enquadramentos da câmera em cada cena, certo? Então, gente, a etapa 4, gravação das cenas. 1. O roteiro e os storyboards prontos e todos os detalhes das cenas planejados, combinem quando e onde vocês realizarão as filmagens. Para gravar as cenas, o aluno escolhido como cameraman, ele pode usar a câmera de um telefone celular ou uma câmera da escola, se houver. 2. Durante as filmagens, tente minimizar os ruídos no local da gravação e lembre-se de que os atores devem falar alto. Se for possível, utilize um microfone para captar os sons. Tente não se preocupar muito com os eventuais erros. Se um dos atores esquecer uma fala, por exemplo, é só regravar, né? Você pode cortar e começar a gravar novamente. Etapa 5, edição. Agora a edição, a pessoa precisa, né, de um editor. Com a ajuda do professor de informática educativa, que talvez na sua escola não tenha, né? Os membros do grupo devem editar o curta-metragem. Organização as cenas filmadas, né? Organizando as cenas filmadas conforme o roteiro. E inserir o que é a trilha sonora. Gente, a música faz muita diferença em um filme, né? Para tanto, pode-se utilizar alguns softwares de edição de vídeo. Já existe alguns já prontos na internet, né? Atualmente, várias opções gratuitas podem ser encontradas na internet. Depois de tudo feito, depois de tudo pronto, nós temos a etapa 6, que é o quê? A exibição. 1. Quando os curtas-metragens estiverem prontos, combinem com o professor, uma data para exibi-los aos colegas da escola, professores, familiares e demais membros da comunidade. Se possível, tente organizar uma sessão de cinema ao ar livre em algum espaço público do entorno da escola. Acho que não é viável, não. E 2, se possível, outra possibilidade para divulgar os trabalhos produzidos por você e pelos colegas é, sob supervisão do professor, compartilhar os curtas-metragens em blog criado pela turma ou em um site de compartilhamento de vídeo. Eu tenho um site. Assim, todos poderão assistir aos filmes quando e onde quiserem, certo? A etapa 7 era o registro, né? Através desse projeto, dessa produção, aí a gente poderia registrar isso tanto em CD como em DVD, fotografia, né? E arquivar num portfólio. Cada um deveria ter, né, o seu portfólio, ou até mesmo através de fotografias, né, de filme. Esse material ele pode ser divulgado ou em sites, ou em blog, ou até mesmo no YouTube, né, se a gente preferir. É uma sugestão. E a etapa 8, depois de toda essa experiência, a gente vai trocar ideias de como foi. Tem algumas perguntas aqui acerca desse projeto, né? Qual foi o argumento escolhido para a produção do seu grupo? Você considera que um filme expressa as reflexões do grupo sobre os assuntos estudados nesta unidade? Por quê? E qual foi a produção que mais chamou a sua atenção? Por quê? E durante a exibição, como foi a reação do público? Essas trocas de ideias era depois da experiência, depois da exibição, a gente poderia se reunir, né? A proposta era se reunir em grupo, provavelmente em sala de aula, para discutir essas questões. Pois bem, gente, então nós temos aqui o fio da meada, que é uma conclusão do capítulo. A gente está encerrando o capítulo 2 e a gente vai fazer o quê? Não somente o capítulo, mas também a própria unidade. Então a gente vai fazer aqui um apanhado, um resumo de tudo que nós aprendemos na unidade. O que vimos, né?
Nesta unidade, as artes visuais, o teatro e o cinema nos mostraram diversos locais em que a arte ela pode estar presente e de que maneiras nos relacionar com eles. Vimos como a arte ela pode nos fazer vivenciar e experimentar o lugar em que vivemos e até mesmo ajudar a transformá-lo. Ao concluir o nosso projeto, estudamos que todos têm o direito aos espaços públicos. A arte ela pode ter um papel importante em relação dos cidadãos com o lugar onde vivem. O cinema ele pode ser uma ferramenta para que as pessoas se expressem e abordem aspectos da sua realidade. As artes audiovisuais utilizam imagens em movimento e sons que podem ser combinados de diversas formas, resultando em diferentes interpretações por parte do espectador. A arte pode estar presente em muitos locais, sejam eles urbanos, sejam eles rurais, e também pode nos fazer refletir sobre o modo como os ocupamos, né? Então, aqui é um resumo para finalizar, né, esse capítulo. É hora de retomar o portfólio. Na verdade, nós não criamos o portfólio, na verdade é o roteiro e também as atividades, né, do livro, conforme você registrou no seu caderno, conforme o roteiro. Aí temos 4 perguntas. Eu consegui formular essas perguntas, colocar no formulário só 3 perguntas, porque tem uma pergunta que era só se a gente tivesse realizado o projeto, mas como nós não realizamos o projeto ainda, de curta-metragem, eu levei em consideração só as outras perguntas, tá certo? Olha o que diz aqui: depois que você estudou nesta unidade, seu conhecimento sobre as artes visuais, o teatro e a linguagem audiovisual mudou? Por quê? Você ficou satisfeito com as suas produções até aqui? Elas expressam seus sentimentos e suas ideias sobre as reflexões realizadas? Olha só, a terceira aqui, ó, como foi a sua relação com os colegas durante a realização das produções em grupo? Como a gente não fez isso em sala de aula, eu vou excluir essa questão aqui, vou deixar só a 4ª, certo? Quais foram as suas maiores dificuldades durante a realização do projeto desta unidade? Eu não coloquei projeto, eu só coloquei as dificuldades em relação às atividades que nós fizemos até aqui, tá certo? Na unidade, como você lidou com elas? Como é que você lidou com essas dificuldades? Aí, puxando outros fios, né? Vimos que a arte ela pode ser produzida e divulgada de diferentes maneiras nos bairros, municípios, regiões brasileiras, influenciando no modo como vivemos e nos relacionamos com quem a compartilha conosco. A arte, portanto, criar elos, né, entre nós e o lugar em que vivemos. O projeto desta unidade termina aqui, mas você pode continuar a pesquisar obras e artistas que se manifestam em locais públicos como ruas, muros e praças, etc. Pois bem, é isso, gente. Por hoje é só.